Não só que foi batismo, não só que embelhou esse bito. Então, depois de falar, mas não fui atrapalhar. Pastores que foram dados graça. É operar dentro da igreja, acabou. Depois O povo do Senhor é que tem que servir este. Eu estou aqui, estou a falar contigo, uma serva que está em Portugal, semeou um dinheiro, fui comprar um espaço para a igreja. Não é dízimo isso aí, não fui comprar espaço. Atrapalharam ele. Apóstolo, um pastor não deve trabalhar. Se um pastor é verdadeiro, genuíno, carrega a graça de Deus, tem que estar 24 horas dentro da igreja a atender o povo de Deus. Não deve trabalhar. Não pode. O doutor dizendo já não atendemos uma memória hoje. Como é que você vai trabalhar a atender coisas espirituais? É para uma tinha uma demônio, uma demônio. Peço o meu tempo agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero responder de forma para o apóstolo, de forma acentuada. Um pastor, um líder, não deve trabalhar. Antes de eu chegar aí, através do dízimo. Antes de eu chegar aí, Massango, um dos problemas dos pastores jovens é pensar que os mais velhos não estão a trabalhar. Está a falar tanto do Honor. Eu pensei que conhecesse, não conhecesse. Honor tem investimentos, papá. Tem receitas diárias, sabe disso? Não posso expor negócios dele porque estou numa televisão. Mas o Honor que você tanto fala que não tem trabalho, todos os dias recebe receitas. Tem investimentos. Na Matola tem grandes investimentos, não sabia? Vais falar de quem? De uma posse? Uma posse tem investimentos. Agora aqui no Jeronimo Pastores, não posso falar em publicidade, mas tem investimentos. Quem mais você conhece ou dizer? Okay. Esses investimentos estiveram aonde? Esses investimentos? Esse é o problema. Esses investimentos estiveram aonde? É o problema. Não estiveram na igreja. Antes do Honório ser pastor, ele sabe, espera. Está falando tanto do Honório. Ele sabia que antes do Honório ser pastor, era docente da faculdade, tinha salário. Sabia disso? Encontrou aonde? Honório, antes de começar a ser pastor, era um docente universitário. E, se não me engano, até agora ainda pode ser. Então, parem de olhar o sucesso dos homens de Deus, pensar que é por causa do dízimo. É onde os pastores jovens pecam. Porque quando vê o sucesso de um grande homem, pensa que aquele chegou ali através do dízimo. Enquanto não é verdade. Todos os pastores grandes que vêm aqui em Moçambique pregar para nós, depois, se forem a ver, ele mesmo sabe, eles, por exemplo, têm um culto que chamam culto de negócios. Querem ensinar negócios, não fazem negócio? Por que ensinam sobre negócio? É porque são pastores que investem em negócio. Agora, muitos pastores jovens são preguiçosos, não querem trabalhar. A mulher dele faz negócio. O que lhe impede dele como marido? Também fazer negócio. Então, veja, eu como homem de Deus, ficar orgulhoso por a minha mulher, estar a batalhar para colocar o pão na mesa, que eu não vou fazer isso porque viver dízimo de alguém. Dízimo não pode ser a expectativa ou a motivação para alguém fazer o trabalho de Deus. Dízimo deve ser o resultado do ensino que você dá. Mas o todo não pode estar ali, o todo deve estar na obra. Porque eu disse, o dinheiro é importante sim na igreja, mas o dinheiro não é o principal foco de um líder. Todo líder que pensa logo no dinheiro, este já falhou a sua missão. Será ganancioso? Resultado, farão pactos. Muitos pastores jovens, meus amigos, estão a viajar de qualquer maneira. Para a Nigéria, para Malawi, para Zimbábue, para Norte, para Centro, a busca de poderes para terem massa nas igrejas e angariarem dinheiro e dízimo. Não estou a dizer que ter dinheiro é pecado. Um pastor ter uma boa vida é pecado. Não, mas o que eu estou a dizer, o homem de Deus deve lutar para ter uma sustentabilidade, lutar para ter um negócio, um investimento, um trabalho. Isso também ajuda na sociedade. Agora, respondendo uma questão, um minuto, não. Mas don't cut me. Então, outro ponto que eu quero aqui responder é: muitos de nós jovens fomos vendidos um posicionamento religioso errado. Fomos ensinados que ser homem de Deus é ficar 24 horas pelas pessoas. Se eu não estiver lá, não vai acontecer nada. Fraqueza na liderança. Um bom líder forma outros líderes. Eu não preciso estar para as coisas acontecerem. Honório, porque ele tanto fala. Tem um povo ali, migar. Será que ele está ali todo o tempo a atender aquelas pessoas? Não são libertos, não recebem orações. Um bom líder forma outros líderes. Agora, se você diz que eu não vou trabalhar porque quero ficar ali pessoalmente, você é um péssimo líder. Agora, número 2, sobre o ponto que ele coloca aqui. Ser homem de Deus é ser grande, é ser poderoso. Nós fomos enganados. Quem te disse que ser homem de Deus é só parar na igreja a pregar? Há homens de Deus que não pregam. Ele falou de alguém que lhe ajudou a comprar um espaço. Sabe que aquela pessoa que lhe ajudou é uma grande mulher de Deus do que quem fica na cadeira da igreja todos os dias, do que quem prega facilidade, porque ela sempre soube ajudar para uma obra boa. Então, é isso que as pessoas devem entender. Eu prefiro jovens
deixarem de pensar que ser homem de Deus é abrir igreja, receber dízimo, começar a pensar que ser homem de Deus. Porque nós queremos um Moçambique transformado, abençoado. Oramos tanto por Moçambique, nos esquecemos que para Deus mudar uma nação, um país, Ele visita a Constituição da República do mesmo país e do modo operando do mesmo país. Significa, você não pode orar e Deus mudar um país sem que hajam homens de Deus dentro do próprio sistema do país. Temos falta de homens de Deus nos hospitais, reclamamos que a saúde está péssima, mas os que podiam fazer o bom que tanto querem que lá exista, não estão lá. Temos falta de pessoas íntegras, por exemplo, na educação, pessoas idôneas, por exemplo, na política, pessoas idôneas, por exemplo, em outras áreas de holofotes que o nosso país tem. Porque todo homem de Deus que diz que eu tenho um bom perfil, sou um bom homem de Deus, quer só estar na igreja. Que tal você dizer que Deus me usa para eu ser um grande cirurgião plástico em Moçambique, para eu poder operar aquelas pessoas? Quem diria Deus me abençoar, eu ser um bom professor, formar grandes homens de Moçambique? Quem diria Deus me abençoar, eu abrir várias empresas? Sabia, o próprio PCA era pastor. Você acha que o que ele está a fazer hoje é menos do que ele fazia no altar? Eu acho ele agora muito mais bom, porque ajuda muitas pessoas. São muitos funcionários na TV Sucesso que têm alimento, têm salário, têm uma vida estabilizada, graças à visão que Deus lhe deu. É isso que o moçambicano precisa entender. E entender que a obra de Deus não é só ficar no altar. Se o Gabriel Júnior, por exemplo, o PCA, ficasse lá no altar, talvez não teria feito esse impacto que todo moçambicano está a parabenizar. Te digo uma coisa, o Gabriel Júnior é um homem com uma imagem tão bonita em Moçambique que não há outro. Mas há muitos homens de Deus que têm muita unção, mas não comparas com ele, porque um fala de unção, poder de Deus, curar, libertar pessoas. Quem liberta você é Jesus. A obra é de Deus ou é tua? Então, e o outro está a fazer, está a mostrar, está a capacitar. Então, os homens de Deus devem parar de pensar que ser homem de Deus e parar no altar é mais importante que contribuir na vida social e econômica do país. Nós estamos a reclamar que em Moçambique há pobreza, mas temos 80% de jovens obreiros, que alguns nem passaram por uma formação teológica, outros nem saíram de forma legal nas suas igrejas mais, outras abriram a igreja de forma ilegal, outras nem sabem como lidar com o povo, só porque aprendeu go out, fire, já vai abrir uma igreja para poder cobrar dízimo, razão pela qual temos muitos crentes decepcionados com pastores. Temos muitos crentes que estão numa igreja onde a própria administração não existe, a própria transparência não existe. Há igrejas que não dão relatório ao povo, porque o povo não precisa saber do que o dízimo serve. Quem te disse? O povo tem que saber. O povo é que trabalha para o bem-estar da igreja, do próprio pastor. O povo merece ter um relatório da igreja. Agora, como é que o povo não pode saber para que o dízimo serve? Se o pastor levar dízimo, se prostituir, adulterar, você vai sentir-se motivado em dar dízimo. Quantos são pastores que a igreja está debaixo do caniço, mas está a dar de uma alma? E por isso não te importa? Me importa porque é meu dinheiro. Eu trabalho duro. Eu vivo mal. Às vezes eu tiro um pouco que eu podia comprar água na minha casa e dar você, pastor, para depois você ir usar com tuas prostitutas e dizer que não me importa. Me importa é meu dinheiro. Se você não quer usar bem o dinheiro, eu saio da tua igreja. Há muitas igrejas verdadeiras. Jovens, vamos trabalhar. Não queremos pastor jovem que não luta. Se você não tem força de ficar 8 horas de tempo numa empresa a trabalhar, abra uma coisa. Temos jovens cristãos, filhos de um pastor, que estão a assar espetada nas ruas. E você está a orar para aquela pessoa para Deus lhe abençoar. Veja, você está a motivar pessoas a empreender e diz que Deus vai abençoar, você vai crescer. Profecias de hoje, você vai prosperar, você vai ter carro, você vai ter casa, você vai ter grande empresa. Por que esse Deus que você tanto prega para os outros não pode orar? Ele abençoar teu negócio, você ter casas, você ter empresas, você sem querer apertar as pessoas na igreja. Não estou a dizer que é mau você receber da igreja, mas que o dinheiro da igreja não seja o seu objetivo ou o seu foco, porque isso distrai. Desvendador, de uma forma direta, Sim. os pastores devem trabalhar ou não? Devem trabalhar. Você é homem, por que não pode trabalhar? Se até a mulher dele, Carlos, trabalha. E eu sou homem, me orgulhar por não trabalhar, só toalha leve. Entre Adão e Eva, quem foi dado a missão de trabalhar na Bíblia? Não é o homem. Quem é o provedor? Não é o homem. E já como é que eu, conhecendo a Bíblia, sendo homem de Deus, vou ficar feliz? É uma mulher costela, aquela que eu tinha a lhe cuidar, lhe acarinhar, aquela que eu tinha a dizer que para você, então não sair racha nos pés, para você não queimar com sol. Eu vou lutar para prover, para alimentar você e os meus filhos. Você deixar ela sofrer, você ficar na sombra, dizer porque está a orar, está a jejuar, está errado isso. Mas e os demônios? Como é que vai expulsar os demônios enquanto está no trabalho? O assunto é de Jesus. Jesus é que morreu pelas pessoas.
Jesus é quem tem o direito de libertar as pessoas. E se você não fazer, fica a saber que o próprio Jesus pode usar qualquer pessoa. Nós devemos parar de monopolizar o evangelho. Pensar que se eu não fazer, ninguém vai fazer. Deus pode até usar pedras. E todo homem de Deus, mesmo aquele crente que você pensa que é fraco, pode ser usado para libertar. Agora, se eu trabalhar, quem vai tirar demônios? Será que temos culto todo momento? Não temos culto no final da tarde, não podemos atender as pessoas, não temos atendimento, não podemos marcar um momento para atender, não temos obreiros que estão a ser formados para trabalhar com isso, não podem ficar a atender o tempo inteiro. Então, por que eu tenho que pensar que eu não posso trabalhar porque tenho que estar ali à espera de demônio? E outro problema, há igrejas em que as pessoas não são libertas porque o pastor está obcecado em expulsar demônio. O papel da igreja não é só andar a expulsar demônio, é ensinar a palavra. Te digo, se você tem uma visão virada só a expulsar demônio, vai acontecer qualquer pessoa que entra, você vai dizer, sai demônio, e vais transmitir o demônio, porque o demônio entra sobre a psicologia da pessoa. Se a pessoa entra numa igreja onde toda hora é demônio, todo dia vai manifestar, nunca vai ficar liberto. É importante que as pessoas sejam focadas em ensinar a palavra, educar as pessoas na palavra, investir na palavra, porque quando a pessoa recebe a palavra e aceita andar nela, é transformada e é liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Há pessoas que nunca tiveram demônio, mas porque entrou na igreja de um pastor que toda hora arruma demônio, essa pessoa acaba ficando endemoniada. Muita gente não manifestava quando era criança, não manifestava nas igrejas que rezava com os pais, entrou numa igreja de um jovem preguiçoso, que a sua agenda é só demônio. Essa pessoa acabou tendo demônio sem ter demônio, porque foi incutido que tem espíritos maus, porque a sua vida não anda, você tem espírito mau. Quem disse? A tua vida não anda, porque às vezes você não sai para desarrascar a vida. A gente desarrasca a vida. Há muita coisa que eu faço uma ação que um pastor não pode aceitar fazer.